Este vídeo faz parte de uma minissérie onde será explicada a mitologia principal do mundo de Fantera. Esta minissérie será formada por 5 vídeos, cada um deles baseado em uma das 5 baladas da criação. Para que haja um distanciamento do que existe em sentido literal ou figurado, todo o conteúdo a seguir será apenas uma representação do que os estudiosos daquele mundo pensam sobre o assunto. Um dos mais conhecidos a escrever sobre o tema foi um sacerdote chamado Kent Dogmar, e, portanto, o texto desta minissérie será baseado em suas palavras. Esta é uma tradução dos textos antigos feita pelo mestre Kent Dogmar de Dobra Hill, uma coletânea que compila as 5 baladas primordiais que relatam a criação do mundo e o passar das eras. Palavras de Kent Dogmar. É praticamente impossível estudarmos o passado com exatidão, a ponto de chegar a quem escreveu as 5 baladas originais, com exceção da quinta. Mas ao estudarmos os documentos mais antigos e as suas traduções, podemos chegar pelo menos aos povos que as popularizaram. Assim, podemos atribuir a autoria da primeira balada aos próprios Malordes, o que tornaria este texto o mais antigo que conhecemos. A segunda balada podemos atribuir aos anjos, a terceira aos elfos e duendes, e a quarta aos próprios homens, esta já sendo escrita na língua erudita do Oeste Antigo. A quinta balada foi escrita por Simon Willover, arquimago de Ruforte, e gerou controvérsias, pois ainda estamos vivenciando a Quinta Era, e provavelmente, ao surgir um grande marco, esta deverá ser reescrita. De todo modo, hoje em dia a quinta balada é aceita pelo consenso. Trecho do livro As Baladas e os Contos das Raças, de Kent Dogmar. Resumo do capítulo 1, A Primeira Era. No início de tudo não havia nada, apenas a imensidão vazia. Essa imensidão foi chamada posteriormente de Cosmos, o universo tangível, o lago da criação. Tudo que já existiu e que ainda existirá só é possível enquanto dentro dele, pois é a partir dele que tudo foi e é criado. Entende-se, pelo menos até onde o conhecimento nos permite ir, que o cosmos não é uma entidade, mas um meio. O cosmos é o lar da realidade, com suas regras complexas e mutáveis. Ele é a água, a argila, a mesa e as ferramentas, mas não o oleiro. Em seu princípio, a regra era o silêncio. Não existia movimento ou tempo, nem matéria e nem vida. O cosmos era apenas um grande vazio, onde o próprio escuro se perde. Depois de tempos indistinguíveis, uma pequena alteração no padrão teve início. Não se sabe por quê, mas algo estava surgindo. Algo estava sendo planejado e construído, e estava pronto para nascer, para se tornar material. Esta seria a primeira vida gerada a partir do cosmos, um ser primordial. Posteriormente, este ser foi chamado de Mida, o primordial do caos. Mas ao contrário do que era esperado, Mida não nasceu naquele momento. Como não havia nada, apenas a imensa e escura calmaria, algo sendo gerado era como uma grande confusão, uma gritaria desmedida, apavorante, um susto para o cosmos vazio. A agitação foi tão grande que o cosmos, numa reação natural, impediu Mida de nascer, assim como um corpo que rejeita o tumor. A existência de Mida foi barrada, e ele foi impedido de ser gerado. Porém, mesmo adotando tal medida, o cosmos já não era mais o mesmo, pois a agitação provocada pela simples ideia da existência de Mida já havia sido o suficiente para que as regras começassem a mudar. E mesmo sem consciência, o cosmos sabia que um dia Mida nasceria. Então, como pretexto para evitar este momento, o cosmos começou a enfeitar e detalhar Mida como uma obra que nunca fica pronta,
um embrião condenado à gestação eterna. Apesar de drástica, esta medida foi uma reação espontânea. O cosmos não possui intenção, e para ele não há distinção do que é bom ou mal. Tudo o que ele fez foi reagir ao susto. Seu instinto foi se proteger do que para ele, naquele momento, seria o caos. Trecho da primeira balada. Mas o cosmos é um grande lago parado, e Mida foi a primeira pedra que jogaram em suas águas. E como num lago, o universo também teve reação, e então se deu início às ondas da criação. O cosmos era de todo vazio, não havia vida, mas havia uma leve agitação provocada pela ideia da existência de Mida. Depois de muito tempo, a agitação no cosmos se tornou algo natural, e ele findou por se acostumar com seu novo estado. E foi assim que surgiu Cantor, o primeiro primordial a realmente existir. Ele era lento e sutil, como as primeiras ondas, um ser de paciência inigualável. E assim, ele conseguiu manter sua existência sem que houvesse qualquer tipo de reação do cosmos. Mas mesmo agindo de forma cautelosa, quanto mais Cantor descobria a existência, mais o cosmos se agitava. Cantor escolheu a sua forma e pareceu se empolgar com as possibilidades. Devido à liberdade que havia ganhado até ali, sua confiança foi crescendo. Nesse tempo longínquo, o cosmos começou a perceber que as alterações que Cantor fazia também geravam agitações similares à de Mida, mas para o cosmos, nada jamais teria tanto impacto quanto a agitação provocada por Mida em seu primeiro instante. Com isso, Cantor foi ignorado sem muita resistência, pois para o cosmos, Mida era sua prioridade. Trecho da primeira balada. Mas apesar de tudo que Cantor fazia, nenhuma alteração tinha sido tão impactante quanto a provocada por Mida em seu primeiro instante. Ele ainda estava sendo enfeitado e preparado pelo cosmos. Enquanto isso, Cantor criava parte do mundo, com coisas que achava que fossem o agradar, e fez as terras e árvores, as pedras, o ferro e o ar. Depois de muito tempo, as ondas provocadas por Cantor acabaram permitindo a existência de um novo primordial. E então surgiu Diogran, que no futuro se tornaria a Senhora dos Dragões. Seu nascimento foi conturbado, e a primordial parecia não temer as consequências do cosmos. Depois de longos tempos realizando suas criações, surgiu Diogran. Era forte e impactante, em forma de um enorme e belo dragão, cuspindo fogo e aquecendo todo o cosmos em sua completa imensidão. A maior das construções de Cantor foi incendiada e se transformou no Sol, e com tal força e agitação aumentavam as ondas da criação. O tempo se passou e mais primordiais surgiram. Um deles se afeiçoou pela luz e o outro pela escuridão. O primeiro se chamou de Zavadrel e adotou a forma do que posteriormente chamariam de anjo. Já o segundo se chamou de Mortundur, e sua forma é motivo de debate até os dias de hoje. Enquanto Zavadrel buscou a conciliação entre todos, Mortundur buscou o isolamento. E mesmo que ainda não soubessem, os sinais de que os primordiais jamais se entenderiam já estava ali, desde o princípio. Cantor queria que todos os outros seguissem o seu jeito, pois ele havia sido o primeiro, e de certa forma, tudo o que existia era dele e por causa dele. Já Diogran gostava de provocar, e não se rebaixava a nenhum dos outros. Zavadrel, com o tempo, passou a se sentir superior e buscou a todo momento convencer seus irmãos de que suas ideias eram melhores. Já Mortundur passou a ver graça na tentativa de chamar atenção, e ao seu modo também entrou no jogo,
manipulando os outros e alterando o discurso apenas para provocar. E foi em meio a tudo isso que surgiu Moldar como o irmão caçula. Moldar nunca se deu bem com os outros, pois eram muito barulhentos e complexos, e o seu prazer estava na simplicidade. Ele apelidou os outros primordiais de o velho, a louca, o snob e o sombrio, e então se afastou. Conforme foi entendendo a própria existência e as criações de seus irmãos, Moldar começou a achar que tudo aquilo era medíocre e sem graça. Foi então que decidiu tingir as cores, e sua obra-prima foi chamada de Água. Trecho da primeira balada. O tempo foi passando e, com tamanha agitação, o cosmos já não tinha forças para segurar Mida em sua prisão. E com tamanha agitação que estava acontecendo, nem mesmo motivos tão grandes, Mida enfim estava nascendo. Já estava tão enfeitado e cheio de todas as coisas que o inevitável se tornara próximo. A agitação dos primordiais acabou por dividir a atenção do cosmos dada a Mida, que a cada instante se tornava mais poderoso e consciente. E foi assim, sabendo que Mida estava prestes a nascer, que o cosmos começou a planejar um novo primordial para combatê-lo. Um ser poderoso o suficiente para prender o caos. Seu nome foi expresso como Batur, e seu apelido foi O Complexo. Aquele que criaria o maior dos selos. Trecho da primeira balada. Mas para o cosmos o que importava é que havia sido ele o gerador do caos. Tudo aquilo havia sido culpa dele, e o cosmos temia que se ele nascesse, o mundo acabaria, e era inadmissível que o caos vencesse. Passou então a planejar Batur, um primordial de última hora, para prender Mida novamente após seu nascimento e sua glória. O cosmos depositou tudo o que pôde em Batur. Ele devia ser forte e eficiente. E então aconteceu. Nasceu um após o outro mais do que conveniente. Mida se libertou contra a vontade do cosmos, mas viveu em sacrifício. Com isso, a primeira era teve fim e a segunda teve início. Neste primeiro vídeo, podemos entender um pouco sobre o surgimento dos 7 primordiais e como eram suas relações naquele passado distante. Já no próximo vídeo falaremos sobre a Segunda Era e sobre o surgimento dos Malordes, aqueles que por muitos povos são chamados de deuses. Então é isso, espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixem nos comentários que eu buscarei responder a todos. Até a próxima!